nome é Gleidson Ferreira da Silva, vulgo Guido Kitara, é um nome artístico. E eu sou cofundador do Ghetto Hub. Junto com meu irmão, a gente fundou esse espaço que a priori seria outra coisa. Não era um espaço cultural. E esse espaço, ele é um espaço que tem como resistência, né, no meio do bairro onde supostamente existia muita criminalidade. Ainda existe, infelizmente. Como começou o Ghetto Hub? Eu tinha um estúdio de música em casa e o meu irmão tinha uma loja de vendas de livros usados, conhecido como Sebo. Se chamava Sebo do Gueto. E quando essa casa, que antes era uma residência, e antes de ser uma residência que estava para alugar, era uma escolinha também. Uma escolinha chamada Cantinho da Criança. Já foi também um espaço de resistência que é, na verdade, a Associação dos Moradores. Então já existia uma história essa casa. O que aconteceu? O antigo inquilino da casa não cuidou bem da casa, deixou ela se deteriorar e ficou por assim mesmo, né? Acabou saindo de qualquer forma da casa, vamos chamar assim, ao desespero, não sei porquê. E quando eles estavam saindo, eu vi que estavam saindo, que estavam se mudando. E eu falei assim, poxa, eu posso conversar com o dono, que são os meus padrinhos. Aí eu falei com eles, né? Falei primeiro com meu irmão, mano, a casa dos padrinhos estão para alugar. Bora tentar fazer um estúdio de música em cima e embaixo a gente pode começar com um gueto, é como um sebo. E ele falou assim, pô, interessante. Então vamos conversar. Conversamos com eles e eles nos alugaram. O meu pai, que infelizmente faleceu há 2 anos, e o gueto aí tem 3, né? Quando ele fez 1 ano, infelizmente ele faleceu. Ele comprou a ideia com a gente, mas a casa estava deteriorada. Não tinha condições de ter algo aqui, né? Ela era torta. Então, já visivelmente, assim, ninguém ia querer entrar. Então, ele comprou a ideia e ele foi ali e com um toque artístico e arquitetônico, mas meu pai não era formado, tá? Ele era mestre de obra, mas tinha uma ideia imensa, tanto que ele fez a casa do jeito como tá, né? Deixou a gente como presente pra gente. E ele mexeu praticamente em toda a estrutura dela, deixando só o necessário. E foi fazendo algo que até mesmo para os arquitetos de Belém vieram reconhecer o espaço. Olha que bonito, quero fazer também no meu espaço e tudo mais. Criando também várias oportunidades, como as pessoas que trabalharam com ele aqui, ajudando, também conseguiram trabalhos. Meu pai era assim. Onde ele chegava, ele dava oportunidade e fazia que as pessoas sonhassem, acreditassem em seu sonho e colocassem em prática. Então, meu irmão e eu percebemos que não era a mesma coisa que a gente pensou, porque a casa começou a ficar muito bonita, a casa começou a ter um espaço interessante para que apenas venda de livros e um estúdio de música. Então, começamos a trabalhar em um espaço cultural, né? A priori não era uma biblioteca comunitária. E a casa parece que foi tomando forma, foi pedindo isso. A comunidade foi pedindo algo, necessitava de um espaço onde tivesse cultura. Aqui pelos Jurunas não temos muito, né? Então, antes de acontecer as usinas da paz, então não tinha muito espaço nem para criança brincar. E foi assim que foi nascendo o Ghetto Hub. E através deles tivemos várias, vamos chamar assim, esqueci a palavra, quando a pessoa se sente motivada. Tivemos várias influências na nossa comunidade. Tanto para nós mesmos, começamos a criar novas expectativas e pessoas vieram conversar com a gente, falando: olha, o que vocês estão fazendo é muito maior do que vocês pensam, né? É um ponto de resistência.
E fomos conversando com pessoas parceiras hoje. A Joyce Cucina, ela chegou, conversou com a gente, falando: olha, que vocês estão fazendo isso, é tudo sobre clima, sobre meio ambiente. Não, a gente quer fazer algo em memória, mas memória também é clima. E ela foi influenciando a gente dessa forma, influenciando de forma positiva, claro, e entender o porquê a gente precisava trabalhar. Então a gente foi levantado como, vamos chamar assim, um suporte de influência para a nossa comunidade. Ei, você precisa falar sobre clima, antes até mesmo de a COP vir para cá. Foi aí então que o meu irmão começou a ir para as COPs, né? Aí, o que aconteceu? Na COP, ele entendeu que enquanto estavam falando sobre clima, os líderes de influências climáticos não tinham algo que chegasse à população, né? Eram dentro de uma sala um grupo de empresários, líderes nacionais que falavam sobre clima, mas não estavam trazendo nada para o povo em relação a saber mais sobre o clima. Foi aí então que ele decidiu, junto com os amigos, criar o COP das Baixadas, né? O COP das Baixadas, que hoje é uma colisão, tem mais de 30 organizações que não temos nem mais autonomia. Tornou algo maior do que o Geto Hub. E com isso também criaram um evento chamado Moclimão, que ano passado foi na segunda edição e estamos trabalhando para a terceira edição, que também fala sobre o clima nas baixadas, a sua influência, que tem se tornado algo, vamos chamar assim, também maior do que o Geto Hub. E essas coisas foram acontecendo. Fomos tendo oportunidades para falar e influenciar também a nossa comunidade, né? Então, aqui juntos também temos algumas pessoas que trabalham com a gente, que gostam de ler, né? E foram nossos primeiros colaboradores, assim, compravam o livro da gente e hoje trabalham com a gente. E pessoas que também se sentiram tão influenciadas que estão tomando um rumo na vida. Como que, às vezes, jovens não sabem o que quer seguir como carreira. E de acordo com nossos cursos que ofertamos, eles conseguiram, né, seguir um, um, uma definição para sua vida, né? Eu quero seguir cinema, eu quero seguir arte, eu quero seguir música, né? O meu pai, no caso, ele criou o espaço porque ele entendia de arquitetura, né? Mas ele também era uma pessoa assim que colocava em prática o sonho, né? Você pegava e falava: ah, eu tenho um sonho disso, seu Gerson. Eu queria muito cozinhar, fazer umas comidas assim, bem regionais. E bora fazer isso lá no gueto? Entendeu? Mesmo sem a gente saber. E quando eu vi, as pessoas já estavam aqui. Aí se tornava algo, uma coisa aconchegante, que ele era assim, ele sonhava contigo. Ah, poxa, eu queria muito tocar, mas meu filho sabe tocar, que sabe, ele não te deu uma aula. E ele já falava comigo, já seguia. Então, qualquer pessoa que chegava com ele, ele dava alguma forma de ajudar. Mesmo que ele não entendesse a situação, ele ia atrás de alguém que entendesse, entendeu? Então, quando a gente veio com essa proposta, ele abraçou demais. E vamos lá fazer. Mas, pai, a casa é torta. A gente tem um vídeo dela se ajeitando, ele colocando ela de volta no lugar. Então, é muito interessante isso, entendeu? Ele correndo atrás e fazendo. Não, a gente consegue. Tudo a gente consegue fazer. Se a gente der um jeitinho, se a gente. Entendeu? Então, ele deixou uma saudade imensa, né? Em ter também um ponto de memória. O que é um ponto de memória? No caso do nosso Museu d'Água, que a gente tem como sede aqui, mas queremos expandir isso também, tendo como centro de memória as pessoas trazendo fotos de como era antigamente, seu bairro, a sua rua, deixando um artista que fez ali o seu nome. Gabi Amaranto já estudou nesse colégio aqui, então, ela já faz vídeos, alguns falando, mandando um abraço. Aqui é chamado Cantinho da Criança. Então, a gente tem esse ponto de memória, né? Onde muitas pessoas vieram, fizeram a sua história e já partiram.
o belenense, o povo da periferia, eles são bem minimidrosos em relação a fazer qualquer coisa de cultura, porque eles pensam que é logo algo ligado à política. E é isso que a gente gosta de ressaltar. Não somos apartidários, não queremos colocar política nem esquerda nem direita, justamente por quê? Porque a gente já vem de uma luta política, né? Minha mãe já foi presidente da Associação dos Moradores, e ela fala que não importa quem esteja no poder, o povo tem que lutar pelo povo. Você tem que lutar pelo povo. Você tem que lutar pelo que você quer, não importa quem esteja no poder, porque eles só ligam para eles. Não fomos aceitos de cara, né? Mas fomos começando a conquistar pouco a pouco. Conquistamos de cara assim logo o pessoal do centro. Eles vieram aqui, aí os nossos moradores ficaram um pouquinho mais assim ciumentados, mas de novo tem esse pessoal aí, o que está acontecendo, está acontecendo. Então fomos conquistando eles pouco a pouco, né? Eles estão vindo pouco a pouco, e hoje os seus jovens, a gente queria conquistar mais nossos velhos, nossos antigos. E de acordo com o Museu d'Água a gente está conseguindo. Mas a gente tem conquistado mais o público jovem, crianças, juventude, que a gente faz contação de histórias, workshop de bolo de sabão, né, que a gente traz para cá. O incentivo que a gente tem a leitura, além desse espaço, assim, a gente costuma criar como se fosse uma cultura de ler livro, né? A cultura não é apenas já você vai pegar e vai ler aquele livro. Não, ele tem toda uma cultura. Tem gente que cheira livro, por exemplo. Quem que cheira livro? Eu cheiro livro quando tá novinho, né? Aquele cheiro de livro novo, né? Então já é uma cultura. E a gente sempre associa o livro com um cafezinho, né? Então tem essa cultura. E a cultura de conhecer outras pessoas que lêem o mesmo livro que você, né? E talvez discordar daquele, mas eu não gostei daquele livro porque teve aquele final e tudo mais, sem spoiler. Mas existe essa cultura e a gente gosta de pessoas que vêm e trazem consigo, assim, seus amigos. Bora ali aquele espaço, ele é bem legal e tudo mais. Então, dando a oportunidade de ter um Wi-Fi aqui ao acesso livre para os nossos jovens, né, gostaríamos de ter dado mais iniciativas como essas, né? Então a gente antes, quando era o Sebo do Gueto, a gente tinha o Bookcoin, que a gente costumava trocar, era uma moeda digital que não era monetária, e apenas a gente fazia como troca, né, de livros, e era pela internet. Só que a gente já estava perdendo bastante livros, porque as pessoas começavam a gastar bastante Bookcoin, ganhar bastante Bookcoin. E a gente enviava para o Brasil todo. E a gente quer voltar com isso, porque é um incentivo, né? Mas só aqui no nosso meio. E como é uma cultura ler livro, o Bookcoin se tornou um acesso. Eu tenho mais Bookcoin do que você. Mas como é que você conseguia? Quando a gente interagia pelo Instagram do Sebo do Gueto na época. E a gente quer trazer isso, porque também é um incentivo, né? Botar ali uma telinha de quem tem mais Bookcoin, quem está em primeiro lugar com tanto Bookcoin, você pode trocar Bookcoin com livros, entendeu? E isso é uma forma também de incentivo, né? Agora, da nova geração, a gente incentiva com cotação de história, né? A gente traz para cá alguns sábados, algumas sextas-feiras, e a gente faz isso fazendo com que as criancinhas já tenham essa vontade de querer ler, de saber, né? Está escrito ali. Então, seu primeiro livrinho que foi lido, isso é muito legal, né? E a gente está em parceria com uma escolinha que faz isso, né? Faz sua primeira leitura, e quando eles estão terminando, eles fazem um livro deles mesmos, né? Autorais. Isso é muito legal. E eles vêm às vezes tirar foto aqui quando eles estão se formando no primeiro ano, segundo ano dessa escolinha. Isso é muito legal. Eu acho muito legal. Portanto, porque eu acho que a cultura ela vem desde a infância, né? Quem se eu ler seu primeiro Harry Potter, então, né? Seu primeiro Percy Jackson, aí vem dessa infância assim, aí opa, tem mais um livrinho ali, infanto juvenil, aí tem mais outro livro e tudo mais, aí vai começando a aprimorar, deixar a sua vontade de ler em livros mais
sérios, mais contemporâneos, ou então aqueles mais antigos. A gente funciona das 9 ao meio-dia e das 3 da tarde às 9 da noite. Né? A gente empresta e vende num valor bem acessível, R$ 5 qualquer livro aqui, né? Nosso acervo. E também temos também a cultura de trocar. Ah, vem um amiguinho lá e olha, eu tenho alguns livros em casa, eu posso trocar por esse? Pode sim, fique à vontade. Né? Então, a gente tem disso de vender livros porque a pessoa se apega, eu queria muito esse livro e tudo mais. R$ 5 apenas. Quando meu irmão começou, meu irmão, eu não falei o nome dele, é Jean Ferreira, Jean do Gueto, como é conhecido no Instagram dele. Ele começou a vender os livros, mas ele vendia não só os seus, ele vendia os meus também. Aí começou a briga, né? Enquanto eu estava lendo o livro, ia para aula, quando eu voltava já tinha sido vendido. Eu falei, mas eu estava lendo meu livro, você vendeu, não era nem meu, era do meu primo. E é o Breno. Cadê? Então acontece. Ele começou a vir para esse meio dos sebos, né? Que começava. Ele começou vendendo em um sebo, trabalhando em um. Então ele viu que poderia fazer uma renda e começou a vender os seus livros. Né? E nisso o sebo do gueto foi crescendo. E a gente alugou um espaço que a gente tinha lá do outro lado, né? Que é perto da nossa casa, que é de família, então a gente começou a colocar ali os livros. Só que o nosso acervo estava bem grande, estava imenso, já não contava, nós não comportava em casa, não comportava já no espaço, que era o sebo. Então eu sugeri aqui no espaço, né, antes de existir. E era horrível, na verdade. Onde a gente tem como cozinha, antes era um banheiro, meu pai quebrou, fez tudinho. E deixou esse ar assim de quintal assim visual assim para dentro de casa. Ficou interessante, né? Eu gostaria de convidar você a conhecer o espaço Gueto Hub. Venha, divulgue entre seus amigos e venha conhecer, venha trazer essa cultura de ler livros, venha conhecer o espaço, conheça mais outras bibliotecas comunitárias e vamos estar junto com você. Está aberto de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia e das 3 às 21. Bom, o Tibete nasce em 2019 dentro do Centro Acadêmico de História, ainda realizado só por estudantes, né, da Universidade do Estado. E desse primeiro momento ele nasce como uma mostra de cinema, né? A ideia era falar do quanto o cinema é uma ferramenta importante para a gente entender a história desse grande lugar que é Belém do Pará. Então a gente queria trazer esses filmes, essas narrativas, entender também o que está por trás do cinema, né? A fotografia, a música, os artistas, atrizes, enfim, trazer esses personagens que constroem essa grande narrativa que é o filme, é o cinema, né? Então, a ideia inicial era falar sobre isso e a gente naquele momento já entendeu que era muito maior do que a mostra em si, né? Mas a gente realizou a primeira mostra Estibé em 2019, foi quando o coletivo ele nasce assim publicamente para além de uma mostra de cinema, justamente porque foi entendido isso, né, de que era um projeto que precisaria continuar contando essa importância e reverberando essa importância do cinema, do fazer cinematográfico dentro das periferias. Então, a gente fez isso em 2019, em 2020 a gente começa a realizar os nossos próprios filmes, porque a gente entendeu também que é importante sim compartilhar essas obras que já existem, que são tão importantes para a nossa cidade, mas que é também importante a gente criar as nossas próprias narrativas e utilizar a ferramenta ativista, né, do fazer cinema. Então, a gente utilizou, em 2019, 2020 principalmente, a gente fez alguns documentários, algumas séries para falar, por exemplo, da cultura hip hop, da cultura ballroom. Então, foi um momento muito importante para a gente fazer cinema e se ver nessa ferramenta que para nós até hoje é uma ferramenta de transformação social. E aí, em 2022, a gente chega em Coraci com uma sede que foi doada pela Silvia Maria, que é minha mãe, e até hoje constrói o Estibé junto com a gente, está sempre em nossas atividades, constrói
as ideias, fala pra gente como que ela pensa esse lugar também. Então, enfim, é um corpo ativo nesse espaço que é o Chibé, que é um espaço comunitário hoje, aberto ao público, uma biblioteca comunitária que logo quando a gente chega em 2022, a gente já inaugura nesse espaço físico a nossa biblioteca comunitária, porque a gente entende que, assim como lá atrás a gente entendeu que o cinema era essa ferramenta de transformação social, ao passo que a gente vai amadurecendo, a gente entende as outras linguagens como também construtoras de agentes políticos, né? Construtoras de pessoas, de mentes pensantes dentro das periferias. Entende a literatura como uma ferramenta também importante nesse processo. E aí a gente inclui dentro do nosso espaço uma biblioteca comunitária que funciona até hoje, até esse momento que eu estou falando com vocês. Ela está ativa graças a muitos braços que apoiam, que doam livros, que vão até a biblioteca, que compartilham nas redes sociais, porque hoje eu entendo que essa ideia que lá atrás nasceu como mostra de cinema, hoje é um corpo coletivo dentro de Coraci que fortalece o protagonismo, que fortalece a memória desse território, que fortalece a história, o pertencimento dentro desse lugar que para nós é tão importante. Então, desde 2022 até hoje, quando a gente chega em Coraci com esse espaço, né, com essa sede, a gente vê uma recepção muito boa da comunidade, porque primeiro a gente é da comunidade. Hoje o Chibé é construído por 7 mulheres, a maioria delas mora em Coraci, ou nasceu em Coraci e mora em outro lugar, mas a gente é esse corpo que vive e entende a importância desse território. Então, começou aí, né, a importância, esse envolvimento comunitário, começou com nós mesmos, né, que construímos esse espaço hoje. E o público vem aderindo cada vez mais, vem entendendo o que a gente é. A gente entende que esse tempo na comunidade é outro tempo também, então a gente vai pedindo licença sempre para chegar com as atividades, para convidar outras pessoas, porque a gente entende que essas confluências também constroem esse espaço de encontro, esse espaço de conexão que é o Chibé hoje. Então, a gente tem essa história de 5 anos, ele vai fazer 6 anos nesse ano de 2025, de muita coletividade, de muitas mãos, de muitas mentes que passaram ou que permanecem hoje construindo o que é o Chibé dentro de Coraci e que para mim, pessoalmente, particularmente, profissionalmente também, é muito, muito importante, né? Enquanto alguém que nasceu aqui, que é cria de Coraci, que vê esse território pulsar arte e conseguir contribuir com isso a partir do Chibé, para mim é uma emoção muito grande que não é só pro coletivo, mas também individual. Os nossos projetos, eles são muitos, né, ao longo do ano. Ano passado a gente inaugurou um que continua até hoje, que é o Icoracine, que ele é um laboratório audiovisual, ele é um cineclube e ele também é um espaço formativo, né? Então ele junta ali tanto a formação, a informação, quanto a difusão e compartilhamento dessas obras cinematográficas também dentro de Coraci. Então esse é um dos nossos projetos principais, assim, ao longo do ano. Além, é claro, do Infâncias em Movimento, que a gente tem uma parceria incrível e super importante com a Brinc, né? Que é uma associação voltada para infâncias e juventudes e que nos apoia com as nossas atividades dentro do território e que para nós assim, é fundamental esse apoio para a gente conseguir chegar nas nossas infâncias, chegar cada vez mais cedo com a leitura, com a arte, com a cultura como uma ferramenta de possibilidade de imaginários para esse território, né? Então, a gente tem esses dois principais projetos para esse ano. Recentemente, é um projeto novo que vai chegar, que é o Rota Ancestral, que é um projeto que trabalha o ecoturismo, economia circular, economia criativa dentro de Coraci. Para nós também é uma oportunidade muito grande de entender esse lugar como um potencial turístico maior e possível de ser respeitado, de ser cultivado com pessoas que são daqui. Então é um projeto novo que tá engatinhando agora, mas que deve ser desenvolvido principalmente entre maio e até o final desse ano. E é um trabalho que a gente quer desenvolver também para os próximos anos aqui dentro do território, porque para nós é muito importante ter essas vivências, essa circulação de uma economia que é criativa, que já acontece aqui em Belém e que a gente, aqui em Coraci principalmente,
e que a gente consegue compartilhar com mais pessoas, né? Então, Cineclube, o Icoracine, Infâncias em Movimento, Rota Ancestral são os nossos principais projetos, além de outros que a gente já realizou e que vez ou outra aparecem no nosso calendário, né? Como Freestyle Slam, que trabalha essas duas linguagens da rima, da poesia, dentro das escolas públicas daqui de Coraci. Tem também o Cine Debate, né? Junto com o Cine Clube como Coracine, mas os encontros também do Clube do Livro, que trabalha algumas obras literárias ao longo do mês e que também todo mês tem uma obra literária diferente para debater com a comunidade, né? A maioria das pessoas que frequentam o Clube do Livro hoje são de Coraci, a gente tem cerca de 50 pessoas inscritas e frequentam, né, o clube ao longo do mês, então para nós é um outro projeto que para nós é muito fundamental para incentivar inclusive a leitura de outras obras literárias, fazer essa circulação acontecer dentro do espaço. Eu sou um desses corpos transformados pela literatura, né? Quando eu fui uma das primeiras gerações da minha família a acessar o ensino, acessar o ensino público, acessar o ensino superior. E isso para mim mudou, transformou o meu modo de ver, minha qualidade de vida. E eu entendo que uma porta de entrada para isso foi ter acesso aos livros, ter acesso à leitura, a um incentivo à leitura também dentro do meu território, que para mim foi um pilar fundamental para eu chegar hoje e conseguir, inclusive, incentivar outras pessoas a fazer o mesmo, né? Então, para mim, a biblioteca comunitária dentro das periferias são fonte de imaginários infinitos, assim, né? É um espaço que não tem barreiras para a gente imaginar outros futuros. Isso, nesse momento que a gente está, que é um momento tão problemático, né, de crise climática, de conflitos socioambientais, de desigualdades sociais muito alarmantes, a gente precisa incentivar que esses imaginários eles aconteçam. E para mim um lugar que fortalece isso são as bibliotecas comunitárias dentro das periferias. Isso é muito importante porque a gente dá uma porta de entrada para outras referências, outras possibilidades, outros modos de enxergar a vida, muito além da sua própria periferia, inclusive conseguir enxergar a sua própria periferia a partir do livro, né? Então, eu entendo que esse é um espaço que merece, que deve ser fortalecido não só por agentes comunitários, como eu, como o Chibé faz, mas também pelo poder público, né? A gente precisa reconhecer que o acesso à leitura, acesso à educação, ele é um dever público, ele é um direito garantido e que se ele não existe, a gente deve lutar para que ele consiga alcançar as nossas periferias e é isso que a gente faz dentro da Biblioteca Comunitária do Chibé e assim como outras várias bibliotecas que existem dentro das periferias, é acreditar que isso é um poder, um dever público e que se ele não faz, a gente tem que cobrar, a gente tem que estar lá porque entende a importância disso para transformar vidas mesmo. Então, para mim a importância é fundamental, assim, das bibliotecas comunitárias. Bom, e a gente incentiva muito que vocês possam conhecer cada vez mais os nossos projetos, participar deles. Muitos têm inscrições abertas, gratuitas. É só acompanhar nas nossas redes sociais, @chibé, ou acompanhar, fazer uma visita mesmo presencial aqui em Coraci. O nosso endereço é na Rua Coronel Juvencio Sarmento, número 733, no bairro do Cruzeiro, aqui em Coraci. A gente funciona de quinta a sábado, das 9 ao meio-dia e das 3 às 5h30, né, durante todos esses dias, com as nossas atividades eventuais aos sábados. Vez ou outra acontece uma atividade no domingo também, então várias oportunidades para te chegar, colar junto. Os nossos projetos são amplamente divulgados. Participem, apoiem não só a nossa Biblioteca do Chibé aqui em Coraci, como outras bibliotecas comunitárias. A gente diz que a gente vive das visitas de vocês, do fortalecimento de vocês, tanto online quanto presencial. Então, apoiem, conheçam e a gente agradece demais, desde já, todo o fortalecimento coletivo que a gente sente de estar podendo participar de projetos como esse, de contar a nossa história também.